Olá, aqui é o Carlos PC747. Bem-vindos ao canal. Às vezes, por mais experiência que um piloto possa ter ou por mais habilidoso que ele seja, isso não fará qualquer diferença. Porque há momentos em que as coisas não podem ser resolvidas apenas com as habilidades de voo. São eventos para os quais os pilotos nunca foram treinados e que jamais esperariam. Eventos nos quais os pilotos enfrentam o impossível e onde o inevitável assume o controle. Como pilotos de aviação comercial, gostamos de acreditar que somos capazes de lidar com praticamente qualquer coisa. Nós passamos por muitos anos de treinamento e por testes bastante rigorosos. Então, qual seria o pior pesadelo de um piloto? Bem, eu vou te dizer: enfrentar uma situação sem esperança, da qual a recuperação é impossível. Os acidentes a seguir demonstrarão exatamente isso. A investigação deste acidente indicou que o mecânico que trabalhou nos cabos do Profundor nunca havia trabalhado neste tipo de aeronave antes. A tensão nos cabos de controle foi ajustada incorretamente, resultando em curso insuficiente do Profundor. As checagens de controle pós-ajuste também foram ignoradas pelo supervisor de manutenção. Isso impediu os pilotos de ter autoridade suficiente no Profundor para controlar a aeronave. Este acidente ocorreu em Dallas, Texas, devido a um procedimento de manutenção modificado adotado não só por esta, mas por outras companhias que operavam o mesmo tipo de aeronave para economizar tempo. Embora este procedimento não fosse aprovado pelo fabricante, a FAA permitiu que esses operadores alterassem seus procedimentos. A remoção e recolocação de cada motor era um processo de 2 etapas. Primeiro, a remoção do motor. Depois, a remoção do pilone. No entanto, empilhadeiras foram usadas para mover todo o conjunto em uma única peça. Uma troca de turno ocorreu quando apenas um dos 2 acessórios havia sido desconectado. A empilhadeira perdeu pressão hidráulica, o que, infelizmente, não tinha sido notado, levando a uma fratura por fadiga devido à distribuição desigual do peso. Isso não foi detectado. Isso resultou na fratura por fadiga crescendo com o tempo, levando a uma eventual catástrofe. Sem o conhecimento da tripulação, a perda de pressão hidráulica na asa esquerda após a perda do motor esquerdo levou à retração dos slats do bordo de ataque daquele lado, aumentando a velocidade de stall daquele lado em 20 nós. A tripulação não tinha como saber disso e isso selou seus destinos. Enfrentar a aniquilação causada por pessoas no solo, onde a intervenção do piloto não fará diferença, é de longe o pior medo de um piloto. Neste acidente, esta aeronave já havia sofrido um impacto de cauda. Uma manutenção deficiente foi realizada porque apenas uma única fila de rebites foi colocada em vez de uma fila dupla, como exigido pelas instruções de reparo da Boeing. Como resultado, 7 anos depois de o reparo ter sido feito, a reparação se soltou em voo, rompendo todas as linhas hidráulicas e impossibilitando o voo controlado. Incrivelmente, a tripulação conseguiu manter o avião voando por mais de meia hora, apenas com controle de aceleração antes que caísse. Neste acidente, devido à má manutenção, uma porca do fuso de acionamento que mantinha os profundores em posição havia se desprendido completamente do fuso de acionamento, permitindo que os profundores se movessem para a deflexão máxima sem qualquer intervenção ou controle por parte do piloto. Isso tornou a aeronave completamente inoperável e inviável para voo. Os pilotos foram condecorados póstumamente pelos seus esforços galantes ao tentar salvar a aeronave, apesar da situação desesperadora. Neste acidente, a aeronave partiu à noite e a manutenção não havia removido a fita das tomadas estáticas, tornando os dados delas não confiáveis. A aeronave caiu no mar. Neste acidente, a investigação concluiu que a carga que não estava devidamente fixada se soltou durante a decolagem e rolou para a parte traseira do compartimento de carga, rompendo a antepara de pressão traseira e inutilizando o sistema de controle de voo. Foram utilizadas cintas em vez de correntes. Neste acidente, a fixação inadequada da carga permitiu que ela se deslocasse tanto para trás que tornou a aeronave incontrolável. A foresight, a habilidade de voo, não importava. Neste acidente, um pedaço de detrito de uma aeronave anterior foi atropelado pelo Concorde, atingiu a parte inferior da asa,
levando a um incêndio, a perda de 2 motores e a incapacidade da tripulação de manter o voo. Neste acidente, determinou-se que o fluido hidráulico excessivamente quente fazia o leme do avião mover-se numa direção oposta à que os pilotos haviam comandado. Os pilotos nunca treinariam nem esperariam que os comandos se comportassem numa direção contrária à que haviam treinado antes. A altitude muito baixa deixava muito pouca margem para erro. Os pilotos não cometeram erros e nunca se poderia esperar que tentassem aprender a pilotar uma aeronave com um sistema de controlo a operar de forma contrária ao que tinham treinado no passado. O desvio do leme na direção oposta a que os pilotos esperavam levou a um stall completo, do qual não conseguiram recuperar. Como pilotos, nós sempre desejamos ter a oportunidade de poder influenciar o resultado. Não queremos ficar de mãos atadas. A causa provável deste acidente foi a explosão do tanque de combustível localizado na asa central, que resultou da ignição da mistura inflamável de combustível e ar presente dentro do tanque. Neste acidente, a tripulação de voo sofreu a perda completa do estabilizador vertical porque, segundo os investigadores, o copiloto utilizou comandos excessivos do leme após encontrar turbulência de esteira. Aeronaves Boeing limitam o curso do leme à medida que uma aeronave acelera. Aeronaves Airbus também limitam o curso do leme de direção conforme a aeronave acelera. No entanto, descobriu-se que a combinação de entradas de leme excessivamente agressivas do piloto e menor força do leme para deflexão máxima resultou na quebra da cauda. Durante a rotação dessa aeronave, na decolagem, uma haste de controle da aba de compensação do profundor direito se soltou porque o parafuso que os mantinha unidos se desapertou. Isso fez com que a aeronave empinasse de forma agressiva por si só. Porque uma das metades do profundor tinha sido desconectada do controle do piloto, eles caíram logo em seguida. Como poderíamos mitigar e reduzir a maioria desses acidentes? Uma melhor manutenção. A investigação deste acidente recente levará anos para ser concluída, mas nenhuma aeronave pode manter voo sustentado com a perda de propulsão de 2 motores. Os fatores humanos são a principal causa de acidentes aéreos. Melhor treinamento, melhor verificação e melhores testes aprimoraram muito a confiabilidade e a segurança das aeronaves em todo o mundo, mas sempre há espaço para melhorias. Se você gostou deste vídeo, por favor, me diga, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido.